Lula da Silva definiu ontem que o governo vai enviar ao Congresso 2 projetos de lei que tratam das Big Techs. Isso de uma vez. Uma proposta elaborada pelo Ministério da Justiça e pela Secretaria de Comunicação Social cria regras para a regulação dos conteúdos. A outra, que é redigida no Ministério da Fazenda, trata da regulação econômica com medidas para coibir práticas de concorrência desleal pelas plataformas. O governo prevê uma batalha na tramitação das propostas, mas entende que o tema não pode mais ser adiado. Os textos devem ser enviados na próxima semana. Bom, o presidente Lula enviando esses projetos que, de acordo com bastidores, são muito parecidos aí com o que foi determinado, com a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre as Big Techs. Já sobre o PL 2628, que teve a urgência aprovada na terça-feira, que hoje vai ser discutido na Câmara dos Deputados, tem um viés de que as Big Techs é quem devem criar mecanismos de segurança para o acesso das crianças e dos adolescentes. Andresa, discussão. Primeiro, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Discussão lá no Congresso entre governistas e oposição sobre esse PL 2628 da adultização. Os bolsonaristas bateram o pé. Primeiro vamos falar então da aprovação da urgência que aconteceu na terça. O presidente da casa, Hugo Motta, pautou a urgência e votou assim em tempo recorde a urgência do PL 2628, não deixou ninguém nem se manifestar. Uma cortina de fumaça clara para outros projetos que os bolsonaristas querem e tentam negociar com o Hugo Motta para colocar em pauta, assim como aquele projeto que blinda os parlamentares e que retira deles também o foro privilegiado, que pode abrir um caminho aí para pautar também o PL da anistia, mas muita agilidade de Hugo Motta ontem, viu? Pois é, a oposição foi surpreendida, né, com a postura do Hugo Motta, que colocou a urgência do projeto. O que é votar uma urgência, né, para um projeto? É colocar o projeto na frente dos outros, como o próprio nome diz, para que ele seja analisado antes de qualquer outro tema ali na pauta da Câmara dos Deputados. Às vezes, nele, eles votam a urgência, mas depois essa urgência vira fumaça. Eles não votam o projeto, o texto principal, né? Isso acontece com muita frequência ali na Câmara. Mas agora o Hugo Motta está precisando desesperadamente se apegar numa agenda, se apegar numa pauta e está tentando pegar aí uma carona nessas denúncias que o Felca fez sobre exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais, que é algo muito pop, né, muito fácil das pessoas compreenderem, que está no dia a dia de todo mundo essa discussão. Então ele está tentando pegar uma carona. O Felca acho que já percebeu isso, né, que a política está tentando explorar esse assunto e todo mundo se beneficiar com relação a isso, já se recusou aí numa audiência ali na Câmara dos Deputados, mas a política está tentando ocupar esse espaço que deveria ter ocupado muito antes do Felca vir a público, né? Esse é um dos temas que o Congresso vem ensaiando desde o início do governo Lula discutir, mas o lobby das Big Techs é muito grande, então tem uma bancada lá no Congresso que já está sendo chamada de bancada do like, né? Que é essa turma mais bolsonarista raiz, que trabalha ali em conjunto com as Big Techs. Então, ontem o que a gente apurou é que teve uma reunião no PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que reúne, né, essa turma aí que é pró essas Big Techs. Essa reunião se discutiu como travar essa discussão desse PL do Felca, vamos chamar aqui assim, para ficar mais de fácil compreensão, como essa discussão deveria ser travada. Então, a partir dessa reunião, que estava lá o Facebook, o Google, o pessoal do Instagram, né, tudo mais ou menos a mesma empresa ali, eles estavam nessa reunião e se decidiu subir uma hashtag que foi assimilando, né, essa proposta à censura. Isso foi para as redes sociais, para eles tentarem pautar o debate de fora para dentro do Congresso. O Hugo Motta percebeu rapidamente que estava havendo um movimento nesse sentido e pautou a urgência de forma urgente, sem respirar, numa tacada só, para que ninguém pudesse nem se movimentar. Agora, hoje, né, quando se deve votar assim, aí sim o conteúdo desse projeto, a oposição está tentando, está articulando para obstruir a votação. O que é isso? Não deixar votar, não dar quórum para votar. É preciso de um número mínimo de parlamentares para votar um projeto. Então, quando eles entram em obstrução,
eles tentam atrapalhar isso. E o PL tem grande potencial, viu, Neila? Porque o PL é é a maior bancada do Congresso, e eles têm muitos parlamentares. É claro que 100% da bancada não está nessa agenda, mas muito da bancada está, então eles têm uma forma uma articulação muito grande ali para poder inviabilizar a votação do texto desse projeto. A direita, ela se faz via redes sociais, então tudo que puder de alguma forma interferir nessa liberdade que eles têm nas redes sociais de dizer o que eles querem, eles vão atuar contra e dizer, né, que a pauta em si, que nesse caso é a proteção das crianças e adolescentes, é apenas uma cortina de fumaça para que se entre ali uma tentativa de censura nas redes sociais, o que prejudicaria muito o trabalho da direita. Então, é uma articulação, esse lobby das redes sociais, ele é ok, ele ocorre, é legítimo, não é escandaloso isso que a gente está contando aqui, mas é importante que se saiba que, como a gente vem dizendo aqui, né, Neila, eu estou falando isso desde o começo, toda vez que esse assunto vem à tona, os representantes das Big Techs correm para Brasília, porque eles já sabem onde bater. Então, essa atuação da bancada do PL, ela ocorre em acordo com as Big Techs, que são empresas norte-americanas. Então, existe ali um lobby muito forte para que esse projeto não caminhe, é muito provável que não caminhe. Só para concluir aqui, que eu já me estendi muito, com relação aos textos do presidente Lula que você falou, não foram ainda para o Congresso. Então continua sendo um discurso do Lula de que ele vai mandar isso para o Congresso. Ele fala isso desde que ele foi eleito, né, e assumiu o mandato em 2024. Vamos ver se ele vai mandar mesmo ou não, se vai continuar aí no gogó. Bom, esse